A educação de uma criança não é somente você apresentar a criança diante de Deus e diante dos homens, né, diante da congregação, mas é você firmar um pacto dizendo que esse bebê será cuidado por você, amado por você, mas guiado, né, para que ele possa ser um servo de Deus. Ele agora não sabe, não entende e não pode decidir, mas os pais desde cedo estão decidindo por ele, para que ele aprenda da palavra de Deus, para que ele viva nos caminhos do Senhor, né? E olha, se Deus permitir, se Deus quiser, né, e vocês permanecerem firmes em nome de Jesus, esse bebê não vai conhecer outra coisa além dos caminhos do Senhor. Amém? Lá no Éden, a proposta da serpente foi que eles seriam conhecedores do bem e do mal, não é assim? Mas eles já conheciam o bem, precisavam conhecer o mal? Não precisavam. E sabe, o desejo de Deus para o Nicolas, né, e para cada criancinha que nasce do reino de Deus, é que eles também não conheçam o mal, não precisem conhecer o mal, que eles sejam criados desde os primeiros dias na presença do Senhor. Amém? Amém. Então, esse pacto que está sendo feito aqui hoje, significa que eles estão se comprometendo com Deus, de que vão criar o Nicolas nos caminhos do Senhor. A responsabilidade é deles. Eu sei que alguns colegas até dizem assim: olha, quantos se comprometem a ajudar na criação? Mas a criação de verdade é dos pais, né? Afinal de contas, nós temos 3 cultos durante a semana e dura o quê? 1 hora, 1h30, só o sábado dura um pouquinho mais. Não dá para educar uma criança 3 vezes por semana, dá? Não dá. Esse ambiente aqui é importante para que ela cresça entendendo que é adoração coletiva ao Senhor, né? Tendo memórias fantásticas de adoração ao Senhor. Porém, a educação mesmo, ela está aos cuidados dos pais, do papai, da mamãe. Esse louvor aqui, foi cantado agora há pouco, foi cantado também na apresentação do meu bebê, que tem 1 ano e vai fazer 1 ano e 5 meses agora, né? E eu me segurei ali, ainda bem que eu não prestei tanta atenção, não chorava também, né? Eu pergunto para vocês, Maria Clara e Rafael Reis, mudou alguma coisa na vida de vocês depois que o Nicolas nasceu? Mudou muito ou pouco? Mudou tudo. Tudo, né? E vocês sabem disso, vocês que já têm o filhinho de vocês, a filhinha de vocês, vocês sabem, muda tudo. Outro dia, eu conversando com a minha esposa, a gente não lembra muito bem de quando não tinha o Emanuel, sabe? Parece que é do Emanuel para frente, não tem muito passado, de tanto que a gente pensa e de tanto que a gente ama. E sabe uma coisa? Um amigo me disse uma vez, ele falou assim: olha, meu, você vai entender de verdade o amor de Deus quando você tiver um filho, quando você tiver que cuidar de alguém que não pode se defender, de alguém que não pode te dar nada em troca, porque afinal de contas, o que os bebês nos dão em troca, né? A gente pensa assim: olha, o que é que o bebê faz basicamente, gente? Fala para mim, o que é que o bebê faz? Qual é o cotidiano dele? Ele chora, ele come, ele faz xixi, ele faz cocô, né? Ele acorda a gente de madrugada, é verdade? Às vezes, às vezes nem dorme, é verdade? Ele fica com febre, tem uma febrezinha, tem uns gases, né? Ele chora e a gente chora junto, é verdade? E sabe de uma coisa? Com todo esse trabalho, é uma coisa de Deus, porque com todo esse trabalho a gente ama cada dia mais, não é? Dá todo esse trabalho para a gente e a gente não sabe fazer outra coisa além de amar. Então, de fato, quando a gente se torna pai e mãe, as coisas mudam, não é só no aspecto da família, no cotidiano, as coisas mudam aqui na nossa cabeça, as coisas mudam aqui no nosso coração, porque a gente começa a enxergar o amor com uma dimensão diferente, de uma forma que a gente nunca tinha experimentado antes, porque nunca tinha passado por isso antes, né? Como filhos, nós sabemos ser amados pelos nossos pais, não é verdade?
mas nós não sabíamos ainda o que é dar amor incondicional. A gente sabe o que é ser amado como filho, tem a perspectiva de filho, mas vocês não tinham vivido ainda a perspectiva de pais, né? E graças a Deus, né, Deus que é o doador da vida, deu o privilégio a vocês de ser os papais aí do Nicolas, que está com quantos meses? 7 meses. Olha aí, bonitão, esperto, né? Glória a Deus. Queridos, dito essas palavras, eu quero meditar com vocês na palavra de Deus e dizer que a dedicação não é coisa inventada pela igreja. Não foi a igreja adventista que inventou isso, ou nenhuma igreja, né? É plano de Deus mesmo que os pais tenham esse momento especial e que dê um pontapé inicial ali para dizer assim: meu filho, minha casa e o meu lar são do Senhor, pertence ao Senhor. Porque não dá para dedicar um filho ao Senhor sem dedicar o lar ao Senhor. Precisa dedicar o lar ao Senhor, né? E às vezes algumas pessoas dizem: pastor, eu quero dedicar ao meu filho. Mas a pessoa quer dedicar o filho, mas não escuta a palavra de Deus, não vai numa igreja, não tem nenhuma relação, só porque acha bonito, né? Não adianta vir uma vez e nunca mais voltar. Não vai funcionar. Não é bom, não é assim, né? Porém, esse não é o caso. Louvado seja Deus. Então, o plano de Deus é que os pais realmente dediquem seus filhos a Ele. Diga assim: Senhor, eu sei que o Senhor me deu, mas no fundo eu sei que Ele é teu. No fundo eu sei que Ele pertence ao Senhor, como vocês também pertencem ao Senhor. No Salmos 24, a palavra de Deus diz: olha, tudo é do Senhor, até os moradores da terra. Tudo pertence ao Senhor. Amém? Então você, eu, eles e o Nicolas também pertencem ao Senhor. Agora, que exemplo nós temos de dedicação? Nós temos o exemplo de Cristo. Assim que Jesus acaba de nascer, poucos dias depois, né, respeitando o momento ali de que ele poderia ir até o templo ser dedicado, ele é levado ao templo para ser dedicado pelo sacerdote ali. O papai e a mamãe de Jesus levam Jesus para ser dedicado, sabe? Isso fez toda a diferença. Eles estavam dizendo nos primeiros dias da vida daquele menino: Senhor, eu não quero que o Senhor esteja somente nos primeiros dias da vida do meu bebê, eu quero que o Senhor esteja presente na vida toda dele, na vida toda. Então, eu quero ler com vocês o texto que se encontra em Lucas capítulo 2, e o verso 52. Lucas 2, 52. É um texto muito conhecido, mas que faz todo sentido para mim. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Estatura, o Nicolas já está crescendo, né? Ele já não tem o tamanho que tinha quando saiu da mamãe, né? Já cresceu. Sabe quantos centímetros já cresceu? Não calculou, né? Não calculou. Queridos, mas ele está crescendo em estatura. E sabe uma coisa? O pai e a mãe fica de olho nisso, né? Fica assim: olha, ele já cresceu um pouquinho, olha, ele já começa a se equilibrar, o pescocinho já está mais durinho, né? A gente vai percebendo essas coisas, daqui a pouco ele começa a sentar. É necessário que a criança, para que tenha saúde física, a gente veja o desenvolvimento, já dormiu, a gente perceba o desenvolvimento físico da criança, né? Estatura. E graças a Deus, o Nicolas, a gente pode ver que é uma criança sadia. Amém? Amém. E logo vai estar correndo aqui nessa igreja, né? Andando. Vocês que já viram aqui sabem que o Emanuel, desde que começou a engatear, né, ele já queria descer, engatear, e agora que ele está andando, é difícil segurar ele. Eu tenho que pegar ele às vezes e ir lá para fora, né? E vocês vão experimentar isso daqui a pouco. É uma alegria e um desespero. É uma alegria e um desespero, porque a gente fica feliz, ele está andando, olha, e tal, meus passinhos, mas quando a gente solta ele da igreja, meu amigo, ele
passa pelos bancos, se pega nas coisas, se pega nas pessoas, e de vez em quando dá um grito espontâneo, né? Mas tudo isso demonstra uma coisa: ele está crescendo, ele está desenvolvendo, está se desenvolvendo, e é motivo de alegria de verdade, né? É motivo de alegria. Um conselho para vocês: vai chegar um momento, eu tenho dito isso em todas as igrejas, dizia antes de ser papai, e digo ainda mais hoje, vai chegar um momento que talvez você pense assim: eu não vou na igreja, porque o Nicolas, ele está gritando muito, eu não vou na igreja porque o Nicolas não fica quieto, ele corre na igreja, ele pega as coisas dos outros, mexe nas coisas dos outros ali, né, desarruma e tal. Não deixe de ver a igreja por isso, tá? A igreja deve amadurecer com essa ideia e entender que uma criança é uma criança, e que uma criança não vai se comportar como adulto, tá? Nós não temos como exigir de uma criança o comportamento de um adulto. A gente vai ali, né, ajudando ela, dando alguns indicadores e ajeitando de um lado, mas é muito importante que ela viva e cresça nesse ambiente, esse ambiente aqui, que ela veja essas pessoas, que ela entenda que essas pessoas faz parte da grande família de Deus, que é a família dela também. É muito importante que ela escute esses hinos, tá? E com o passar do tempo ela vai crescendo e vai se adaptando dentro desse ambiente, mas nunca se envergonhe porque a criança chorou, porque a criança gritou, porque a criança correu, e você pensar assim: eu queria ir para a igreja, mas não vou para a igreja porque o meu filho não fica quieto. Nunca pense desse jeito, tá bom? O Senhor Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Amém? Amém. Muito bem. Estatura, diz o texto bíblico. Depois diz sabedoria, seria sabedoria, já falei da estatura, sabedoria e graça. A sabedoria, queridos, nós temos o intelecto, o desenvolvimento do intelecto. A criança daqui a pouco aprende a falar, vai aprendendo a falar, daqui a pouco ela vai aprendendo a gesticular, ela vai indicando o que ela quer, né? Tem essa parte do intelecto sendo desenvolvido. Daqui a um pouquinho mais na frente, vocês vão perceber que ela vai começar a identificar as letras, os números e tal. Mas essa sabedoria não está só no âmbito intelectual, mas também emocional, né? A criança vai saber, vai começar a aprender a lidar com as emoções, né? E essa parte também é ensinada por vocês. Gente, estou deixando eles de pé aqui tanto tempo. Tem cadeira aqui para eles? Não, pode terminar. Olha só. Olha só. Então, isso também é desenvolvido com o passar do tempo. Jesus teve essas características: sabedoria, a estatura e a graça de Deus. Sabe, o autor Augusto Cury, um grande autor, ele diz algo que ficou na minha mente. Ele disse assim: se houvesse mais mães como Maria, haveria mais filhos como Jesus. Ele quis, na verdade, enaltecer o trabalho que Maria fez com Jesus, né? Ele quis dizer assim: olha, Maria foi importante na criação do menino Jesus. E foi ou não foi? Foi. Não foi qualquer mãe, não foi qualquer mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, foi Maria. Mas também não foi qualquer mulher que foi escolhida para ser a mãe de Nicolas, né? Foi a Maria Clara. E ao saber, e ao escolher a Maria Clara, Deus sabia que você Deus sabia que você teria a capacidade e desenvolveria os talentos que é necessário para cuidar dele, viu, Maria Clara? Eu imagino que para as mães seja mais assustador a realidade de cuidar do filho do que para os pais. Sendo pai, eu imagino que a gente sai e vai trabalhar, mas a mãe fica todo o tempo. E quando a criança chora, né, o pai não tem os seios, né, para dar de mamar. Quem tem é a mãe, não é verdade? Então, é bem assustador, mas sabe uma coisa: Deus vai te dar toda a capacidade que você precisa. Os pais também têm seus desafios, né? Procurar entender ali a mãe e o bebê, e vai aprendendo com o tempo. Mas, Rafael, Deus também vai te capacitar para isso, tá bom? Em nome de Jesus. Agora, queridos, a graça de Deus é necessária em todos os momentos da vida. José e Maria foram escolhidos por Deus para ser pais de Jesus
porque seriam os melhores. E cada pai e cada mãe são os melhores para os seus filhos, porque não tem outros, são eles mesmos, né? São eles mesmos, são os melhores. Deus escolheu, Deus confiou a você, você tem condições de fazer o seu melhor. Porém, a graça de Deus, ela não deve ser estendida a um momento da vida, mas para toda a vida. E quando a gente começa assim, debaixo da graça do Senhor, a gente tem muita chance de ter sucesso na criação dos filhos. Muita chance. Porque vocês não estão sendo orgulhosos, arrogantes, e dizer assim, não, vai ser do meu jeito, não precisa e tal. Vocês estão reconhecendo que o Nicolas pertence a vocês, mas pertence a Deus antes de vocês. Vocês estão reconhecendo que é melhor que o Nicolas seja criado nos caminhos do Senhor do que com qualquer outra filosofia de vida. E Deus enxerga isso, né, e abençoa os pais que tomam essa decisão. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu quero convidar aqui agora os familiares. Eu queria que você ficasse do tamanho de um pezinho de feijão, pra lhe dar milhões de beijinhos e lhe apertar bem junto ao coração, pra ser a minha eterna criança, tão alegre a brincar e para sempre inocente, pra jamais deixar de sonhar. Mas o tempo vai passando e depressa vai voando, vai levando meu menino, já não sou mais seu herói. E é que o tempo vai passando e depressa vai voando, só te peço, Pai bondoso, não meu moço, e um sorriso de criança pode ser me abraçar. Pois parece que foi ontem que você chorando veio me contar que caiu lá na calçada, que tinha um beijo pra poder usar. Tudo isso vou lembrando, são coisinhas tão normais. Fico triste só pensando que esse tempo não voltar mais. É que o tempo vai passando e depressa vai voando, vai levando meu menino, já não sou mais seu herói. É que o tempo vai passando e depressa vai voando, jogando meu bondoso, toma conta do moço, um sorriso de criança pode sempre me abraçar. Igrejas cantam, né? Nós aqui não cantamos mais, mas é uma musiquinha muito conhecida, tá? E se os irmãos souberem, também pode cantar. Nós vamos cantar ela bem suave, porque o Nicolas está dormindo, né? Então nós vamos cantar essa musiquinha bem suave, tá bom? E as crianças vão embalar, não é? Como o Nicolas é embalado pela mamãe todos os dias, vamos embalar? Como a gente já falou lá na salinha, vamos? Quem chegou à igreja aqui foi o bebê
feliz foi Jesus. Vamos cantar de novo. Quem chegou à igreja aqui foi o bebê Nicolás. Quem ficou muito feliz foi